bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Boas maltinha, estamos aqui já com o Mister também já está aqui à nossa espera, portanto malta que se vai juntando aí, vimos falando um bocadinho, portanto só dar aqui à malta que foi seguindo, portanto Vera Fernandes, obrigado pelo follow, portanto isto foi dando a malta, foi dando follow, não sei se viu o Rafa Santos nem o Rodrigo Mendonça,
Mas pronto, obrigado a todos que estão aí. Vamos então começar o mais rápido possível aqui a entrevista. Uma conversazinha com o Mister. Quem se quiser juntar e perguntar cenas, podem estar à vontade, está bem, malta? Deixa só ver se o homem está pronto. Só aqui apagar a musiquinha. Não faz sentido nenhum. Deixa-me só pôr, a ver se vocês também conseguem ouvi-lo. Está-me a ouvir, Mister? Agora dou. Então vamos lá, isso. Vou mudar só aqui a câmera. Só para eles também começar a ver. Aqui está. Portanto, malta, já sabem. Mister Edgar Caixinha, campeão distrital do Algarve, vai na próxima época, ao tudo indica, é uma das questões que vamos fazer, treinar a equipa dos Sonâmbulos na terceira nacional. Portanto, caso vocês queiram, estão sempre aí à vontade de fazer as vossas perguntas, porque eu tenho aqui algo preparado, mas quanto mais melhor, e para apimentar também aqui a nossa conversa com o Mister. Portanto, isto começando, para já, primeiro tudo, o habitual, que é agradecer a presença aqui do Mister Caixinha. Nem perguntou o que era, nem para que era, disse logo que sim, esteve sempre disponível. Já me conhece tanto pessoalmente como até como jogador, já me acompanha há alguns anos, muitos anos no futsal. Portanto, já está há muitos anos nos Sonâmbulos e também faz parte aqui da malta do futsal aqui deste lado. Portanto, agradecer ter aceito o convite e vamos lá a isso. E também tenho que agradecer desde já o convite e é sempre um prazer falar de futsal com quem gosta, neste caso contigo, Luís, que tens aí este site, esta página, e é importante também divulgar estas coisas todas, para ver se também somos um bocadinho cada vez mais somos reconhecidos, que é o mais importante. É verdade, É isto. a base foi feita mesmo a começar no Algarve e é por isso que eu fiz a publicação agora que saiu esta hora, ao meio-dia, mais ou menos, à uma, que foi mais ou Uhum. menos essa hora, a dizer quais as competições que eu irei acompanhar na próxima época. Portanto, estou a dar um passo um bocado, não sei se estou a dar um passo baseado em frente, mas estou a dar um passo grande porque já estou a ver que estou a ter um alcance bom e malta de sub-15, por exemplo, do Benfica e do Sporting já me começa a seguir e é mesmo esses campeonatos que eu quero seguir, que é mesmo do Campeonato Nacional e é o que vamos fazer desde o sub-15 até aos séries masculinos, até à Liga Placar, e no feminino igual, do sub-15 até à Liga Feminina Placar, mas nunca deixando de acompanhar onde foi o meu início, que foi mesmo futsal do Algarve, e foi por aí que começou, e foi por aí que as equipas, mesmo distritais, me foram dando alguma força, digamos assim, e Então, foram fazendo com que eu crescesse. Portanto, aqui, é, diga, é, mister. é a parte da região, não conseguimos, ou seja, alcançar o nacional. E isso é importante frisar isso, que sem esta ajuda da região, e neste caso no Algarve, se não formos todos a remar para o mesmo lado, dificilmente conseguimos pôr mais equipas e ser mais reconhecidos. Exatamente, tivemos mesmo há pouco tempo, portanto, a final da Taça do Nacional acabou no fim de semana passado. Tivemos o Portimonense de sub-17 a um passinho pequenino de colocar, não sei se é pela primeira vez, mas há muitos anos que não tínhamos, se for o Exato. caso, alguma equipa da Nacional. Não conseguiram, infelizmente perderam na meia-final frente à equipa do Nuno Álvares, que assim subiu, mas ter mais uma equipa na terceira Nacional, que é o caso dos Sonâmbulos, deve ser um motivo de orgulho para o Mister Caixinha, que já não é a primeira vez, mas pelo menos já colocou mais uma vez o Sonâmbulos num patamar superior. Sim, o trabalho em si era, pronto, tentar devolver os namos aos nacionais, que nunca é fácil, porque na nossa região existem equipas, não é melhor apetrechadas, é pronto, com outras condições, com outras soluções, hum, visto que se formos ver o nosso raio de ação a nível mesmo de jogadores, pronto, agora há pouco tempo com a criação do Santa Luzia, o Castoninense já vem de há largos anos, o Campezinho que apareceu há 2 anos, pronto, e isto tudo, o que tínhamos antigamente, se calhar, duas ou três equipas a lutar
50 jogadores na região. Hoje em dia já são. Estava-me a esquecer também aqui dos intervivos. Já são 6 ou 7 equipas num raio de ação, se calhar de 50, 60 quilómetros. E depois é difícil de arranjar jogadores. E pronto, equipas que não têm tanto em mente pagar, ou tanto suporte financeiro para pagar a jogadores, mesmo a deslocação do jogador, etc, etc. Às vezes é difícil fazermos um plantel e pronto, e é bom aparecerem mais equipas, mas era bom que as equipas percebessem que o importante no meio disto tudo é criar uma base e começar por baixo. E às vezes eu sei que o escalante séniores dá outra visibilidade e pronto, mas cada vez mais torna-se difícil pôr equipas no Nacional e principalmente aqui do lado do Sotavento, por isso mesmo, por não haver tanta opção e pronto, e haver mais equipas. O que é bom por um lado, mas depois deixa um bocadinho a desejar por causa das escolhas e não é fácil e temos de trabalhar muito na parte da nossa formação e os sonâmbulos nisso é, é uma, não vou dizer uma potência, mas é se calhar uma escola a seguir ou uma equipa a seguir, porque do plantel creio que no mínimo 85% é da formação e isso é de louvar. Sim, e era mesmo por aí que eu também queria pegar, porque recebemos uma notícia muito, muito breve. E lá está, isto vem muito das críticas que eu vou fazendo à Falgarve, e esta pode ser mais uma, mas foi preciso começar a época 26-27 para atribuir o título de júniores masculinos aos sonâmbulos da Taça do Algarve. Estas disciplinas já vêm ditando há tanto tempo e só agora é que celebraram, mas pronto, é uma das questões que temos de fazer com a Falgarve e temos de viver com isso. Em questão aos sonâmbulos, nós temos, é verdade que tem uma formação muito, muito forte, já há largos anos e é bem, bem assente a formação dos sonâmbulos. O que temos visto é, não sei se o Mister concorda comigo ou não, mas eu posso dizer que há 3 4 anos, se for assim um bocado mais geral, que não vejo uns sonâmbulos a lutarem por um título a nível distrital, por exemplo, na formação, estou eu a falar da formação, Sim, sim. e isso talvez seja porque haja mais equipas, como o Mister estava a dizer, o que é que achas? Sim, partindo dessa base, pronto, e se formos a olhar, pronto, ali na zona, principalmente da Vira, porque os sonâmbulos, os pais é que se deslocam, tenta apurar o máximo de miúdos ali, tanto vou falar tanto dos escalões inferiores como este ano tivemos muita dificuldade em júniores, e a maior parte era tudo juvenis a jogar no escalão de júniores. Teve que se criar ali um balanço entre juvenis e júniores, entre um escalão e outro, porque apareceram muitos juvenis e poucos júniores, só tínhamos dois júniores e os dois de primeiro ano, e tivemos que fazer ali um giga-joga, como se costuma dizer, e pronto, o coordenador o Nelson e treinador dos Júniors conseguiu, ali com o Fábio Miller, que é o treinador dos juvenis, conseguiram, pronto, levar o barco a bom porto, porque os juvenis foram à segunda fase, ou seja, entraram na Taça Nacional. Ahm, os Júniors, pronto, tal como tu disseste, pronto, e também ali por se calhar alguma distração do Portimonense, conseguiram ser campeões, mas nunca tirando o mérito a quem é campeão da Taça do Algarve. Ahm, Pena que foi só agora atribuído, mas creio que é isso mesmo que tu estás a dizer, ou seja, se formos a olhar só aqui no Sotavento e falando de Faro para cá, entre benjamins, infantis, nem imagino, mas pelo menos ali na zona de TV há o Santosía, há os Sonâmbulos, há, creio que há ali a Associação de Santo Estevão e ainda creio que há outra equipa Os ali Leões? perto. Portanto, ainda somando a isso o Castro Marinense, os Intervivos, pronto, não têm infantis, mas tinham benjamins. Pronto, o Campesino aqui nesta parte não conseguiu. Ou seja, já estamos a olhar aqui para
uma escala muito grande de equipas e era bom que houvesse matéria-prima para todos, às vezes não é possível. E pronto, é como tu estava. Depois os miúdos, pronto, vão consoante onde é que os pais residem, ou é mais fácil aos pais ir para os Sonâmbulos ou ir para o Santa Luzia. Pronto, e vejo mais as coisas por aí. Depois, a partir ali, se calhar de iniciados, já não há tantas equipas. Há ali o Santa Luzia, os Sonâmbulos, o Castro Marim, pronto, os Intervivos não conseguiram fazer, tal como dissemos. E depois há mais, ou seja, mais para lá para o Pé de Faro, aquela zona, são fortes. Portimão, cada vez há mais formação. E se formos ver, a maior parte das equipas são daquele lado, tirando estas que a gente falou aqui. E creio que passa muito por aí, às vezes, e depois também é o futebol, isto não é fácil, depois a gente estamos num meio do futebol, apesar do futsal estar a dar passos importantes e bons, a Federação tem sido, tem feito jus ao que quer, né? Ou seja, cada vez mais termos mais praticantes e sermos a segunda modalidade mais praticada. Eu penso que temos conseguido e pronto, conhecendo o coordenador e o selecionador Jorge Brás, creio que o trabalho continua a ser bem feito e pronto, estamos no caminho certo. Agora pronto, também cabe aos jovens, porque nem todos vão ser futebolistas, nem todos vão ser futsalistas e pronto, isto quando chega ali a juvenis, júniores, como eu costumo dizer, a malha da rede começa a apertar e nem todos dão jogadores, né? E as pessoas é bom que acho que falta esse tato às vezes aos pais e não é que queiramos dizer mal do filho ou mal de alguém, mas nem todos vão dar para um plantel sénior e cada vez o jogador, a meu ver, tem que conhecer mais o jogo. E aqui vou ser um bocado crítico, às vezes com a formação que vejo, muita malta pensa em ganhar e não em formar, e quando digo formar é o básico e pronto, e torna-se difícil às vezes nós treinadores séniores perder muito tempo em coisas ou em pequenas coisas básicas onde podíamos estar um bocadinho mais à frente e pronto. Sei que é difícil porque a palavra ganhar para muita gente às vezes é o levantar um título e às vezes o título não é o mais importante. Sim, é verdade, isso é verdade. Podemos apontar aqui um ou outro nome, ou de tanto de pessoas como de clubes, mas não é o motivo de estarmos aqui a fazer isso. Exato, exato. Não é por aí que eu também quero pegar, não é nada disso. Queremos, eu sempre digo, e se calhar sou um bocadinho ambicioso demais, que é colocar um bocadinho o Algarve mais no mapa do que está neste momento. Exatamente. Conseguimos com o Portimonense de séniores masculinos, que subiram felizmente novamente E, à Primeira Nacional, e ainda e bem. ainda bem, sim, ainda bem. E a nível do resto das equipas, temos o Portalense, por exemplo, feminino na segunda nacional, conseguiu manter-se. E agora na terceira vamos ter o Albufeira e os Sonâmbulos. Aqui eu juro que tentei pesquisar sobre o Mister, mas é muito mais fácil pesquisar sobre o de jogadores do que treinadores. A única informação que eu tenho é apenas a partir de 2020, que já era treinador dos Sonâmbulos. Mas conte-me um bocadinho da sua história como treinador, por Sim, exemplo. eu comecei, pronto, aqui na casa do Benfica, ainda na altura. O ano eu creio que era a época 2002, 2011, 2012, creio. Mas fui inscrito como diretor porque ainda não havia a situação dos cursos, ainda não estava nada disso. E depois vou para os Sonâmbulos na época de 15, 16, que estavam na segunda divisão. Já era treinador estagiário, ou seja, já tinha tirado o primeiro nível. Antes disso, faço ali ou seja, sai da casa do Benfica porque a casa do Benfica não continua. Ahm, Depois faço ali um interrego e monto uma escolinha entre Vila Real e Cacela, onde, pronto, Vila Real não consegui ter tantos alunos e praticamente o centro, ou seja, a zona central onde peguei foi Cacela, onde tive três escalões, mas aí já, ou seja,
tenho essa equipa e já sou treinador dos Sonâmbulos, creio que é 15-16, na segunda divisão. Descemos por um ponto no último jogo, com o Fabril em casa até. Depois, o ano a seguir, mantenho-me nos Sonâmbulos, 16-17, onde consigo ser campeão. E depois, pronto, a direção achou por bem seguir outro caminho. Eu continuei o meu em 16, 17, não, 17, 18 aqui no Lusitano. Conseguimos fazer o primeiro ano de Lusitano de futsal. Depois 17, 18 e 18, 19, o segundo ano, onde também chegamos à final. O primeiro perdemos nas meias finais, o segundo consigo chegar à final contra os Sonâmbulos. No ano a seguir desceram. E então, pronto, depois a partir daí do Lusitano, o Lusitano acaba. Tenho um convite dos Machados no ano a seguir, 19, 20, creio, se não me engano, e depois fica até aos Machados até dezembro, não, janeiro de 2020. Depois tenho novamente o convite do presidente Rui, na época do Covid, para tentar salvar na segunda divisão. Não conseguimos e descemos. Pronto, reformulámos ali um bocado aquilo, tentámos meter, pronto, começar a aproveitar a formação, foi a ideia, não é que os números não tivessem aproveitado antes, e pronto, a partir daí mantenho-me ali e pronto, até hoje já vão acho que 5 anos seguidos, ou já nem me recordo, porque já são tantas passagens, uma na terceira, que também descemos por um ponto outra vez, ou seja, temos ali tido um bocadinho de dificuldades no Nacional e pronto. Vamos tentar que no próximo, à terceira, costuma-se dizer que há a terceira de vez, que é agora a terceira vez que vou estar com eles no Nacional. Posso afirmar que na segunda-feira chegamos a acordo e, e pronto, tentar agora esse milagre, sabendo que vamos ter uma série difícil e pronto. Os timings não é fácil para formar um plantel, porque estamos a cerca mais ou menos de um mês de começar, se calhar, o pré-competitivo, ou seja, antes da competição começar, portanto, não é fácil. Muitos jogadores já se comprometeram. Nós quisemos pronto, ter a certeza que íamos para o Nacional e a partir daí pronto, começar as conversações e falar com os jogadores. E pronto, alguns escaparam-se entre os dedos, mas pronto, vamos tentar, com o que temos, segurar a terceira divisão. Ora, era por aí mesmo que eu também queria ir, porque acabámos de saber o anúncio do André, do Lava, como treinador do Interviews. Portanto, aqui, para a malta que anda desatenta, temos aqui mais um exclusivo da renovação do Mister Caixinha. Portanto, para o ano vai mesmo continuar nos Sonâmbulos. Agora, em relação a esse assunto que me estava a falar dos jogadores, eu depois fui rondando, o pessoal soube que eu ia fazer a entrevista consigo, e o pessoal foi rondando e houve uma pergunta aqui, não vou dizer quem foi, quem fez, Sim, não interessa. mas houve uma pergunta que me pediram para fazer, e a pergunta é se a equipa técnica vai mudar na próxima época. Que eu saiba até agora, do que está falado, os meus adjuntos principais vão se manter. Pode ou não, se calhar haver uma entrada, mas isso ainda estamos. Há coisas. Ou seja, aí na segunda-feira só reuni com o presidente, pronto, para fazermos o balanço da época. Ele apresentou-me as condições e pronto, o que é que podíamos arranjar a nível de mercado e falámos assim um bocado superficial. Pronto, mais uns dias vamos voltar a falar e voltar a conversar novamente, ou quase todos os dias, pronto, trocamos mensagens, mas não é assim uma coisa muito intensificada. Epá, poderá entrar, como poderá não entrar, isso depois é consoante alguma saída, mas penso que não. Acho que os três elementos que estavam comigo
acho que vão continuar a trabalhar, portanto, em princípio não temos, mas nunca descurando que possa entrar mais algum elemento. Isto em termos de equipa técnica, depois podemos também pegar em termos de jogadores. Sim, Eu vou, sim. vou tentar esmiuçar o máximo o Mister. Obviamente que não vou ter toda a informação que queria. Ainda tenho problemas em falar, portanto, Portanto, não há problema nenhum. falou-me aí alguns que se escaparam entre os dedos. Talvez eu possa perguntar quem é que se escapou ou quem é que não possa renovar para a próxima época nacional. Não, as renovações, creio que está tudo bem encaminhado. Pronto, falta 2 ou 3 jogadores, creio que entraram de férias e pediram ao presidente para não falar esta semana, para falar para a semana. O resto, penso que a maior parte dos que estavam vão continuar. Pronto, creio que há 3 que faltam dar a resposta, mais ou menos, e falta falar com 2 ou 3, creio, também. Portanto, temos 6 certos do ano passado já. Dos que se escaparam pelos dedos, e segundo quem sei, e que nós gostávamos, pronto, dois são de Tavira, jogavam no rival dos Sonâmbulos, ou no Santa Luzia, que não é rival para mim, é mais uma equipa. Eu ainda tenho rivais, sou sincero. Portanto, eu gostava de ter contratado o Patarata e o Marco Leal, mas pronto, creio que vão mudar de ares, segundo o que sei. Também não vou estar aqui a revelar, a revelar coisas que a maior parte possivelmente sabe, portanto, e eram dois jogadores que pronto, também pertenceram à formação dos Sonâmbulos, ou fizeram uma grande parte ali na formação connosco, e pronto, e tiveram uma evolução boa fora, porque às vezes nem todos cabem no plantel e depois mais tarde conseguem evoluir em outras equipas, e nós estamos sempre de olho, o pessoal que está mais perto de casa, porque é diferente, né? E porque foram formados ali em casa e estamos sempre atentos e fizeram um bom campeonato, tenho que dizer. O Santa Luzia fez um campeonato bom, foi ganhando a taça de inverno e pronto, as coisas são mesmo assim. Falou-me aí de dois jogadores do Santa Luziense e nem por acaso, porque depois fui ver um dos vossos jogos ao Pavilhão de Tavira, curiosamente o único que foi no Pavilhão de Tavira, contra a Quinta do Conde. Fui ver esse jogo e, calhando ou não calhando, ao meu lado estavam muitos jogadores do Santa Luziense porque havia maratona nesse fim de semana. É. E eles foram, não sei se mandando boquinhas uns aos outros ou jogando alguma coisinha, mas deu a entender, e pelo que eu vou também ouvindo de fora, que alguns jogadores do Santa Luziense, neste caso, poderá envergar na equipa do Mister Caixinha. Tem algum que possa entrar? Eh, sim, é assim, o Santa Luzia tinha um ótimo plantel e não vou estar aqui a esconder que tinha jogadores que são válidos em qualquer equipa, tanto distrital como de terceira, acho que até o ano passado houve jogadores que foram convidados para equipas de segunda. Não sei se é verdade, se é mentira. Às vezes as fontes não são tão verídicas, mas pronto. Portanto, eu acho que o produto da nossa região é bom. E, muita gente, e vou falar um bocadinho contra. Não sou tanto a favor das maratonas, pelo que vejo, porque depois há muito. Eu não vou, vou utilizar a palavra ecos, porque pronto, a malta ganha umas maratonas e então acho que se põe num pedestal muito, muito alto. E depois, quando chegamos ao Nacional, acabamos por ver que há uma diferença. E pronto, e o jogador de. Também que o jogador de Lisboa ou de outro sítio qualquer, se calhar não. Há muitos, se calhar, não levam mais a sério o futsal, o trabalho de ginásio, a alimentação, o descanso. Pronto, eu não vou estar aqui a esconder. E acho que o jogador algarvio cada vez mais tem que olhar mais para esses pequenos pormenores. É importante e mesmo nós, quando dizemos as coisas, nós treinadores, quando dizemos as coisas, a malta às vezes pensa que isso não é bem assim e tal, porque hoje as redes sociais, é verdade, dizem muita coisa
e é bom que a malta não olhe só para os ordenados, olhe só para essa parte que ganham muito dinheiro ou que não ganham. Se calhar há muita gente que pensa que muitos jogadores na zona de Lisboa o- vão ter um ordenado muito grande ou uma compensação pós-trabalho, e às vezes não é bem assim, às vezes, segundo o que se sabe, é mais baixo do que aquilo que pensam. E a gente aqui pensa, pronto, é o que eu digo, as maratonas dão muito ênfase, é verdade, porque também vem muita gente de fora, e depois a gente ganha algumas e então subimos um bocado o estalo. Eu também já joguei, sei como é que era, não vinha tanta gente de Lisboa, mas eram diferentes no meu tempo e fui também jogador e não muito futsalista, fui só 2 anos e meio nos intervivos, mas pronto, o pouco tempo que joguei, gostei, abracei a modalidade, portanto, eu acho que a malta devia se dedicar, se calhar, a outras coisas e a pensar de outra maneira diferente. E também aqui dou culpa às vezes às direções, porque querem tanto às vezes os jogadores e chegam se calhar a valores que os outros não terem e às vezes estão a cometer um erro, porque às vezes acabam projetos têm pernas para andar e por causa se calhar de algum vencimentos ou de algumas compensações, as coisas depois acabam. E isso é pena. Acho que a malta tem que pensar bem no que quer. Às vezes não é o vencer nos séniores, é se calhar pensar a longo prazo e dar passinhos devagarinho, mesmo que seja em termos de região, que não conseguimos às vezes ter equipas no nacional, mas se calhar se levarmos 2 ou 3 jogadores à seleção regional começamos a ter algum prestígio, começam a olhar para a equipa de outra forma. E se calhar é um bocadinho passar por aí e ir por objetivos. E pronto, eu acho que o jogador do Algarve tem muitas condições, agora falta essa parte e se calhar a entrevista com o Filipinho, se calhar abriu se calhar aí uns horizontes e abriu os olhos a alguém e pronto. Olha, É, o Mister são aqui, casos que o Mister, podem dar boas explicações. o Mister aqui a falar da entrevista com o Filipinho, que até passou aqui no nosso no canal, entre aspas, e olha, o Mister está a falar é porque se calhar até deu um olhinho, e ainda bem que chegou, foi chegando. Por acaso ouvi o Godzi numa entrevista que fez ao Canal 11, se não me engano, a reclamar um bocadinho dessa questão dos ordenados, mas se calhar o Godzi ter um dedinho de mal nessa questão. Eu depois gostava de o ter aqui também e falar um bocadinho como estou a falar consigo, mas um bocadinho mais para a frente quando surgirem Claro. reforços. Portanto, a minha pergunta que vai para si neste momento é: já falou que os sonâmbulos têm tido uma evolução à medida que começa, por exemplo, em 2020, quando chegou, pediu muito a questão da formação e de como se tem processado isso tudo. A minha pergunta vai mais em termos de os sonâmbulos têm o seu dedo, têm o dedo caixinha. Uma pergunta complicada, assim. Eu não sei se tem o dedo de caixinha. Eu até se calhar gostava de ter mais dedo, porque acho que havia regras que tentavam mudar, principalmente na formação. Acho que devia-se arranjar umas caixinhas na entrada dos pavilhões, tal como se faz nas escolas, telemóveis. Os jogadores serem, ou neste caso, mesmo em Benjamins, e eu, quando estive nas escolinhas e tinha uma reunião técnica para falar com os pais assistiam aos treinos na bancada, os que queriam assistir, não interferiam. Essa parte dizia aos pais para eles fazerem, por exemplo, a mochila, ou seja, havia ali umas pequenas regras. Eu o treinador, equipava-me com eles. A roupa tinha que estar direita, era uma das coisas principais. Chinelos, o banho a seguir ao treino era essencial, mesmo, mesmo em infantis e em bijamins. Pronto, havia alguns sempre que
escapava, mas depois foi aquilo. O custo é o início. Acho que essas regras básicas é importante, tal como pronto, eu sei que os clubes nem todos têm transporte, é difícil. Sei que as câmaras também fazem a parte delas, mas quando o clube pede transporte, em vez de só irem e depois ficarem, se calhar, no shopping, ir e vir, era importante. Acho que também mudava ali a parte de. Acho que é importante na formação meter reuniões com os pais a nível alimentar, as horas de descanso, ter, sei que não é fácil, horas para telemóvel. Há sempre coisas para mudar e não sei se. Pronto, aquilo não é um projeto meu, é um projeto de Sonâmbulos, mas que eu tentava mudar e incutir, tentava. Podia não ser bem sucedido em todos os escalões, mas pronto, acho que há muita coisa bem feita. Temos os escalões todos com muito esforço. Acho que falta só sub-19 feminino, que não se conseguiu, acho eu. Não tenho agora aqui. É uma pergunta assim um bocado difícil, mas acho que pronto, e agora no verão, pronto, se calhar tentava que eles não parassem tanto tempo e se calhar agora no início de junho tentar tipo fazer como o Portimonense faz, tipo um campus, uma coisa benéfica, mas de aprendizagem e de ir de dois em dois escalões e pequenas ideias que às vezes vai aqui nesta pequena cabecinha, mas que nem sempre temos pernas para fazer, porque pronto, com o trabalho não é fácil e eu gostava muito só de me dedicar a isto, mas não se consegue. Sim, é verdade, e se calhar é por isso que o projeto Portimonense também tem tantos craques e reúne mais miúdos por ter este projeto que já iniciou com o Ricardinho que esteve lá ontem. Portanto, Exato. eles têm um projeto muito, muito bom. Eu por acaso também gosto muito do campus do Portimonense e achava uma ideia interessante para equipas também deste lado, porque só se vê daquele lado, um bocadinho deste lado do Sotavento, também temos esse tipo de realidades. Exato. Mesmo, e agora aqui como quase uma provocação, e depois já pode concluir como ia concluir. Se não existisse este projeto de Sonâmbulos, qual é que era o projeto que o Mister gostava de se inserir? Epá, eu acho que há muitas equipas com condições. Pá, eu acho que o Santa Luzia tem dado passos largos, o Castro Marinense tem dado passos bons, os Intervivos, porque é uma equipa que joguei lá, foi sempre uma zona que gostei, o Voltano não dispensa apresentações, né? Eu acho que é assim, o- eu estar-me a oferecer não é, não é a minha cara. Acho que qualquer pessoa conhece-me, sabe o que é que tenho feito, o que fiz, por exemplo, também na seleção do Algarve no feminino, não é aqui esconder de nada. Uh, Treinei no sub-15 e o sub-17 do Algarve, portanto, conseguimos numa altura meter quatro jogadoras na seleção, portanto, logo aí, acho que mais do que dizer qual é o melhor projeto, é as pessoas apresentarem as condições e a gente, nós, treinadores, a dizermos: epá, acho que este projeto tem a minha cara, ou aquele projeto tem a minha cara, tal como os números me apresentaram, e pronto, e falámos e estou satisfeito, não vou aqui esconder. Há sempre uma ou outra coisa que não concordamos, mas pronto, isto faz parte do desporto em si. Acho que nenhum treinador ou nenhum desportista pode estar sempre satisfeito. Portanto, isto dizer esta ou aquela equipa é difícil, sabendo que há bons projetos em qualquer zona. Pronto, e era mesmo por
por esse tipo de assunto que eu estava a pegar. Sim, Obviamente depois já se sabe que diz isto e diz aquilo do Mister Caixinha em épocas que correram menos bem. Por exemplo, há 2 anos ou o ano passado correu não como nós esperamos sempre dos Sonâmbulos, que é estar lá em cima, se bem que o ano passado foram eliminados pelo campeão na meia-final. Mas diz sempre que o Caixinha pode inserir neste projeto, ou disse isto, ou disse aquilo, e depois falando pessoalmente é que nós esclarecemos as coisinhas. sim, claro. Alguma vez recebeu uma proposta de um clube que não lhe agradou, a nível destes 5 anos de Sonâmbulos? Não, acho que nem acho que o ano passado só houve uma abordagem, não pronto, mas, disse às pessoas sempre que achava que os sonâmbulos, tinha prioridade e por ter, pronto, estado já lá há 3 ou 4 anos e nunca ia fechar a porta aos sonâmbulos, e pronto, tinha que ser, o presidente Rui Correia, neste caso, a dizer-me: "Olha, as condições vão ser estas, e vão mudar muito", e isso não foi o caso, foi o contrário. O presidente, por acaso, o ano passado, quando fizemos este plantel, sempre demonstrou disponibilidade de fazermos o plantel melhor possível e por isso tínhamos 20 jogadores, 21 até. Pronto, o Nuno Mártires só foi inserido em fevereiro, acho eu, finais de janeiro, inícios de fevereiro, portanto. hum, os jogadores jogaram todos, não nos momentos acho que eram importantes. Nós, a equipa técnica, sabíamos, os que teoricamente podiam nos dar mais qualquer coisa. Infelizmente, ali depois da eliminatória do Loutano, o Nuno e o Pedro Encarnação, que sofreu uma lesão, ainda está à espera para ser operado ao tendão daqueles. E o Nuno, pronto, devido a outras circunstâncias da vida pessoal, não puderam continuar e pronto, agarrámos ao que tínhamos e pronto, sendo em janeiro reforçado porque o Francisco tinha saído para o Quarteira e precisávamos de um esquerdino, estamos a acordo. Creio que a minha prioridade vai estar sempre no. Vou estar sempre, ou seja, vou estar sempre portas abertas para os sonâmbulos neste caso, sabendo que pronto, foi quem me lançou, quem me deu sempre boas condições. Eu não vou dizer que não tenho boas condições. ah, Diferimos, se calhar, numa outra coisa, mas não chegámos sempre a bom porto, portanto as outras equipas, e não vou nunca fechar a porta a quem me quiser ou a quem quiser conversar, mas sabendo que os nomes se me oferecer as mesmas condições, possivelmente vai ser difícil mudar. Eu já sei, aqui sincero com as pessoas. Pronto, ainda bem. Só para ali responder ao Cristo, está aqui no chat a perguntar se o Mister vai continuar nos Sonâmbulos. Ele já disse que sim. Depois, se quiserem, podem passar aí um bocadinho para trás e verem o resto da entrevista. Portanto, o Mister vai ser treinador dos Sonâmbulos na próxima época. Isto está confirmadíssimo. Onde é que eu quero ir? Quero dizer, portanto, tive Amador, como teve a dizer, na saída do Chico para o Quarteira. Teve a inserção do Nelson novamente nesta época, mesmo com a filhota continua a jogar. Teve o Tiago Mestre também como contratação. Para além dessas contratações todas, conseguiu subir muitos craques. No caso do Parreira, do Gonçalo, do Mártires, que acabou de dizer depois não terminou a época com vocês, e até do guarda-redes do miúdo, que agora não me estou aqui a O recordar do nome. considero. Exatamente. Miguel Palma, ou seja, os guarda-redes são todos novos, portanto, e nessa parte fui um felizardo. Os três guarda-redes, pronto, o Ruben, o Miguel Palma e o Stero, é tudo gente praticamente ali com a diferença de 2 anos, 1 ano. Portanto, a nível de guarda-redes, fomos felizardos. Depois da equipa tínhamos quatro jovens com mais idade, que é o caso do Nelson, do Encarnação, do Amador que chegou em janeiro e do Fábio Ramos, o capitão.
O resto, pronto, era o Tiago, depois com 28, creio. O Nuno, que veio, pois, o Mártires, que tem 24. E daí para baixo, pronto, a equipa é o Rafa, o João Soares, o Hugo, o Gonçalo, o Parreira, que apareceu, e depois a outra malta que ainda é mais nova, o Mateus, o André João, ah, o Bomba que subiu o ano passado, o Tiago, e creio que depois veio também o Rodolfo, também, mas depois saiu porque foi para o curso de sapadores, também foi uma agradável surpresa e deu-nos bastante, deu-nos alguns pontos importantes também. Portanto, eu acho que todos os jogadores foram aproveitando os seus momentos, sabendo que depois nos playoffs, pronto, já não havia tanta margem de experiência e creio que agora aqui falando um bocadinho da época transata, creio que ali os primeiros 3 meses, 4 meses até ali, até dezembro, andámos ali um bocado a patinar, perdemos muito tempo em movimentações, em o jogo ofensivo, em bolas paradas, coisas que para nós aprendermos ao detalhe. Também tivemos um bocadinho de azar ali entre novembro e dezembro, início em que não conseguimos a classificação para a Taça de Inverno. E, pronto, azar, não se pode dizer que é azar, mas pronto, falta um bocadinho de sabedoria entre lesões, castigos, essas coisas todas que aparecem e não soubemos, pronto, controlar um bocadinho. Mas depois, com a chegada do Amador ali a meados de janeiro, a recuperação da maior parte, ainda mesmo assim, ali no final entre janeiro e fevereiro, tivemos um período bom, mas depois, ali no final de fevereiro, quando perdemos com a Casa do Benfica na última semana de fevereiro, as coisas ainda abanaram um bocadinho. Depois conseguimos empatar no último jogo aqui com o Camezinho e depois conversou-se, falámos, fechámos dentro do balneário e estava a chegar aos momentos decisivos e pronto, que dali para a frente só tínhamos duas opções, ou era ganhar e ganhar, ou então, pronto, durava mais 2 semanas e íamos para casa e pronto, acho que a malta compreendeu a mensagem, não podia haver mais experiências, não podia haver mais deslizes, desatenções como houve. E pronto, fomos campeões. O clique também, se calhar, ali na taça do Algarve, onde ganhámos ao Albufeira. Foi um fim de semana que, pronto, também foi muito importante e nos focámos bastante. Depois a seguir a eliminatória com o Campesino, com o Loutano e a final com o Quarteira, de adversários difíceis que levaram a muitas horas de algum trabalho e se calhar mais trabalho mental e visualização do que trabalho de campo, porque o de campo nós já tínhamos as coisas minimamente sabidas e pronto. Foi mais ali o jogar com o psicológico do que às vezes criar tanto tático e tanta coisa de treino. Sim, nesse caso eu ia pegar porque eu fiz uma publicação onde ia dizendo depois que os números estavam a ser surpreendentes no termos do playoff. O Amador não gostou muito e foi lá comentar, mas o meu termo de surpresa não é porque eu não achasse que os números não tinham capacidade de lutar pelo título, que todos os anos têm e estão sempre lá metidos. O fator de surpresa é porque parte de um quinto lugar, os números nunca teve muito mais além do que um quarto lugar, se não me engano, Sim, esteve sim, sempre é abaixo do quinto verdade. lugar. E o meu termo de surpresa é porque também o Lutano tem reforços, reforçou-se muito bem e com o único objetivo de ser, obviamente, campeão. Já o ano passado o tinha feito. E o Quarteira, com aqueles craques todos, inclusive é o Joel que chegou este ano, o ano passado, neste caso, vai embora este ano. Portanto, essas duas equipas, principalmente, tiveram muito mais reforços do que o próprio Sonâmbulos. Era mais por aí o fator surpresa.
Sim, ou seja, nós, teoricamente, reforços foi aqueles três que tu disseste, os dois no início, o Tiago Mestre e o Nelson, e depois o Amador, pronto, o Francisco também, naquele caso, depois saiu, optou por sair, e depois veio o Amador, né? Que acho que foi ali um pouco uma revolução dentro de um plantel que também se fez uma parte de revolução. Malta que começou também a querer assumir a responsabilidade e a querer fazer as coisas de maneira diferente e pronto, e partiu muito por aí, ou seja, hum, e tu disseste bem, pronto, essas duas equipas, e o quarteira depois ainda se reforçou com o Pedro Silva, que saiu do Albufeira, portanto, tinham, o plantel era não vou dizer que era melhor do que o dos Sonambos ou pior, mas tinha também muitas soluções, tal como o Loutano. E depois estava o Santa Luzia, que também fez um campeonato excelente e tinha um excelente plantel, pronto. Ou seja, eh, logo aí eram três, quatro adversários que mais o Campesino depois apareceu e bem, e conhecendo os jogadores todos como os conheço, também conseguiu ir subindo na classificação e pronto, e isto tudo, o querer ser favorito no papel é uma coisa e o ser favorito dentro do campo é outra. E pronto, nós dissemos depois não vale a pena estarmos a insistir no campeonato, vamos parar, vamos preocupar-nos um pouco mais com, se calhar, com a matéria de playoffs e o que é que podemos fazer. Um, e assim foi, ou seja, depois ali a uma dada altura começámos também a querer rodar algumas peças para não ter excesso de jogos e chegarmos aos playoffs na sua, na sua plenitude fisicamente e não com o medo de alguma lesão que aparecesse, ou algum cartão, ou alguma coisa. Ou seja, e fomos sempre ali também rodando dois, três jogadores, pensando nisso e dando minutos a outros a ver se mais alguém aparecia. Conseguimos fazer essa parte, e pronto, agradecer aos jogadores que foram a parte importante disto tudo. A minha equipa técnica, claro que não me deixou sozinho e à direção que acreditou em nós e foi as três partes importantes, com a ajuda, claro, sempre da massa associativa que o Xenão nos move e que foram a todo lado connosco. No início da época, se eu lhe perguntar se o objetivo for proposto de serem campeões, é essa a realidade? Não, não foi. É- Era esse o. Uh, o presidente, no início da época, até dissemos que na época transata nós estávamos com poucas soluções a nível de plantel, ou seja, de jogadores afirmativos, ou seja, a maior parte era tudo malta nova. Nesse ano, ou seja, descemos no Nacional, mantemos ali a nossa espinha dorsal mais ou menos. Depois saiu o Nelson, que era um jogador fundamental para nós e continua a ser, não vou aqui esconder, tal como outros. Saiu para o Lotano, ficámos ali um bocado debilitados ali e pronto, fomos entre os júniores que subiram, fomos dando minutos, não quisemos arriscar noutro tipo de soluções, acreditando no que tínhamos em casa e no que conseguimos renovar. Depois, na Taça de Inverno, perdemos isto, na época anterior, perdemos o Nuno, e mesmo assim, o Nuno Martins, e mesmo assim conseguimos chegar às meias finais dos playoffs, e creio que foi um passo bom. E depois este ano, quando falámos, quisemos cimentar ainda mais a base e trazer competitividade a nível de treino e de equipa para que houvesse discussão e pronto, tínhamos chegado a meias finais,
o importante era tentar igualar ou entrar na final. Conseguimos, além disso, conseguimos acrescentar a Taça do Algarve e onde falhei, e pronto, onde falhámos foi na Taça de Inverno. Queríamos ter estado nos quatro, não conseguimos. Há que levantar a cabeça, se calhar se serviu de revolução no meio daquilo tudo e pronto. E conseguimos as outras duas, foi importante. E como te digo, satisfeito, quem me dera continuar com a grande parte deste plantel, ou ao todo, pois se conseguíssemos 4, 5 reforços, era top para conseguir a manutenção da terceira. Olha, já vamos aqui entrar também na reta final, já para não nos alongarmos muito. Vou pegar aqui numa pergunta que também está aqui no chat, em termos da experiência de como é que foi a experiência nos Açores da Madeira, mas também queria fazer outro tipo de pergunta que foi o jogo mais difícil, digamos assim, foi na Quinta do Conde, foi a única derrota dos Sonâmbulos. Mas depois tiveram também aqui o empate contra o Internacional nesta última jornada, 1-1. Talvez um bocado de já subimos, deixa lá os miúdos jogarem mais um bocadinho. Como é que foi esse processo da Taça Nacional todo? Ou seja, nós, pronto, infelizmente tivemos o azar ou a sorte na primeira jornada não jogar com o Porto Muniz, o jogo ficar adiado porque houve festa das flores na Madeira e é muito conhecido, os hotéis estavam super lotados, acho eu. A Taça Nacional, pois, aparece nestas circunstâncias e acho que entre voos e hotel não havia, portanto teve que se expor a jornada e tivemos um mês parados e creio que não é desculpa, sabendo que tivemos o pássaro na mão, a ganhar 3-1 na Quinta do Conde, 4-2, 4-3 e não soubemos gerir emoções, acho eu, a maior parte disso do jogo. eh, e, e fomos perder 5-4 a 5 segundos do fim. E creio que, pronto, aí foi também um volte-face porque as coisas começaram a apertar e tínhamos depois o jogo com o Internacional, no meio tínhamos o jogo que era da primeira jornada, que foi no feriado, tínhamos a deslocação e depois no fim de semana tínhamos o jogo com o Porto Muniz outra vez em casa, ou seja, e eram três jogos importantíssimos, e creio que a equipa, pronto, deu uma resposta boa com o Internacional, ao vir de Setúbal, ou da zona de Setúbal, com a derrota do Quinta do Conde, ganhámos 7-1 em casa, depois viagem à Madeira, um bocado ou bastante atribulada, porque as pessoas não sabem, mas chegámos para aterrar no Funchal e o avião não conseguiu aterrar. Fizemos três tentativas, voltámos para trás, para Lisboa, sem ter a certeza se íamos voltar ao Funchal ou não. Conseguimos voltar ao Funchal e aterrar, ou seja, tivemos entre viagens de autocarro, voos e não sei quem, chegámos às 2 da manhã ao hotel com o jogo no outro dia, ao meio-dia e meia, na Madeira, e com uma hora de viagem, mais ou menos, vá 45 minutos. Portanto, a malta descansar, acho que descansou para aí umas 5 horas, mais ou menos. Portanto, e na primeira parte, acho que pagámos caro nesse jogo. Ao intervalo, vamos a perder 3-1 e a fazer coisas boas, mas na finalização não tá, pecámos muito também. Voltámos na segunda parte, conseguimos dar a volta, 4-3, pronto, uma festa normal. Pronto, e depois tínhamos o jogo em casa com o Porto Muniz no domingo, meio de manhã, e em que tínhamos que dar um passo à frente e pronto, e demos, e foi dos nossos melhores jogos junto com o outro a seguir com o Quinta do Conde em casa em que ganhámos. Acho que fomos adultos nos dois jogos. Fomos uma equipa que
Acho que soubemos controlar os momentos, soubemos quando é que tínhamos que atacar, quando é que não tínhamos, soubemos nas bolas paradas também fazer golo, ver onde é que a equipa adversária estava desequilibrada. E acho que isto é importante porque às vezes o jogo não é do treinador e é muito dos jogadores, como se costuma dizer, e eles tomarem a decisão certa e nós temos que estar no back-office, ou seja, é um momento indicado para fazer e eu mostrar o vídeo, falar no treino, o dizer atenção a isto, àquilo, ou outro que o adversário faz isto nesta situação, é muito importante no escalão sénior e assim foi. E pronto, conseguimos a desejada subida com a Quinta do Conde em casa. E depois este jogo é o que tu disseste, sem tirar mérito ao Internacional, que acho que soube aproveitar, acho que a única ocasião que teve. eh, Nós continuamos a pecar e acho que isso ao longo da época foi um dos graves problemas da minha equipa, foi materializar as grandes ocasiões que tinha e não materializava e pronto, e há que continuar a trabalhar e o foco nisso. eh, e agora, pronto, ver o período de descanso, de baixar um bocadinho as pulsações, mas pronto, acho que este jogo, o último jogo, acho que foi isso que tu disseste. Foi o descomprimir, foi o tentar pensar, já subimos, vamos também desfrutar um bocadinho, e eles quiseram-se, em muitos lances, adornar demais, e depois pagou-se um bocadinho caro e ter andar a fugir. Mesmo assim, ainda conseguimos ser a melhor defesa das 5 séries, acho eu, e um dos melhores ataques. Pronto, já é uma coisa boa. E agora entrando para a terceira nacional, entre viagens, treinos, que não pode ser bidiários porque a malta trabalha, a malta tem filhos, a malta tem família, vai ser complicado gerir tudo isto entre viagens. Eu acho que a viagem mais perto vai ser Albufeira, sem ser o Albufeira, depois tem uma viagem lá para a zona da Margem Sul, se não me engano, depois também não tenho aqui Sim, pois um calendário de é, cor, sim. mas vai ter Sim, mas viagens é Quinta longas. do Conde, Santa Marta, também é da zona de Setúbal, deve calhar os Leões de Porto Salvo, Vinhais, portanto, Vila Verde, ou seja, é tudo, é tudo de Lisboa para baixo, pronto, tirando a Se bem que Albufeira. este ano a competição vai alargar para 50 equipas, acho que o Mister já viu essa notícia, que o Sim, Porto foi uma das equipas que aproveitou esse fator, e outra sim, equipa que pode aproveitar esse fator é mesmo o Benfica B, e pode sim, ser um dos vossos adversários também para... também, também pode ser. Portanto, é assim, nós temos que nos mentalizar que Nacional, pronto, vai ser sempre, vamos sair daqui no mínimo 9, 9:30 da manhã e vamos a regressar perto das 11, meia-noite. Tudo a correr bem e poderá haver alguns jogos ao domingo. Portanto, temos que pensar, eh, focarmos principalmente no pré-competitivo agora quando começar, aprendermos o mais rápido possível como é que nós queremos as coisas, a equipa técnica, e depois a partir daí é, é diferente de distrital, porque nacional em três põe duas lá no saco, de certeza absoluta. E nós temos que dar corda aos sapatos, defender bem e pôr em três também, tentar pôr duas lá no saco deles. E essa tem que ser a mentalidade e a referência. Depois também falou-me aqui o Filipinho, na entrevista que ele fez, ele disse que perderam com o Lutano porque na Nacional o ritmo é diferente. Há sempre uma pressão muito, muito intensa, muito lá em cima, e eles são quase mecanizados em que aquilo é dar dois toques e ajustar a bola para cima, como faz mesmo na Primeira Liga. E o Filipinho disse-me que tinha aquilo tudo mecanizado e eles perderam com o Lutano porque eles baixaram ao meio campo e eles não sabiam o que fazer. Se Ah, calhar ter de mudar um bocadinho a forma de jogar desta época para a próxima.
Epá, eu nessas coisas eu sou suspeito porque eu gosto muito da pressão alta e se calhar mesmo no o ano que descemos ali em casa, ou seja, na última vez que tivemos, se calhar pecámos nisso em certos e determinados jogos, é verdade. Possivelmente perdemos com o Porto de Nis 2 pontos lá e com o Nacional na altura, também 2 pontos, que foi 2 empates. Mas ganhámos, acho eu, a todas as equipas da parte de cima, tirando o Sassueiros, que foi a única equipa que ganhou 2 vezes connosco. Ou seja, o Nacional, eu acho que assim, se tu tens uma filosofia e tens um pensamento, nem quer dizer que não vais mudar em certos e determinados momentos do jogo, acho eu. Ou seja, porque tu tens que saber quando é que vais fazer a pressão alta, quando é que tens que baixar linhas, quando é que tens que baixar atrás do meio campo e o que tens que fazer. Ou seja, cada momento do jogo tu tens que, ou os teus jogadores têm que perceber esses fatores todos. Agora, se consegues passar isso, eu vou dizer, no início do Nacional, nós perdemos logo o Gueirense em casa, acho eu, o primeiro jogo. Perdemos ou empatámos, acho eu, 4-4 ou perdemos 4-3, agora não me recordo. Mas acho que serviu de exemplo para eles que não dava para estar sempre em pressão alta como eles queriam, e então tínhamos que dosear mais ou menos as coisas, e foi tudo falado e tudo pensado. Agora, se vai acontecer o mesmo ou não, ainda vou discutir essa parte com a minha equipa técnica e vai começar amanhã, posso dizer, que vamos reunir. Mas temos uma ideia, acho que global. Os três pensamos, tanto o treinador de guarda-redes como o meio treinador adjunto e pronto, o preparador físico, né? Entretanto, nessa parte, o Pedro Martins, mas também dá uma chegazinha. Portanto, é ter uma ideia geral e apanharmos o melhor de cada um, porque na minha equipa técnica, pronto, eu posso dizer, os meus adjuntos dão exercícios, dão treinos, ou seja, as coisas são partilhadas, não é uma coisa fechada do caixinha, ou é só o caixinha e sou aí comando. A última palavra tem sempre o treinador, ouvindo os outros todos, mas somos uma equipa técnica que partilha muito e que estamos muito em contacto. Pronto, agora o formato vai ser diferente do que o Mister depois partilhou também na terceira divisão. O objetivo talvez seja ficar logo no quinto lugar da primeira fase e a manutenção está completamente garantida, porque depois vão à fase de subida e aí já será um bocadinho mais complicado. Mas pelo menos nesse quinto lugar talvez seja o principal, ou o primeiro objetivo. Sim, entrar na confusão, é o que eu digo, era ótimo. Mas pronto, a gente sabe que ali as equipas de Lisboa, Setúbal, são boas, eu não vou dizer, o nível de jogadores, que eles abrangem a nível de escolha, não tem nada a ver connosco, é totalmente diferente. Não, enquanto eles têm, vou dizer, 200 jogadores para escolher, nós se tivermos 50 era ótimo, não temos. Portanto, não é desculpa, temos que trabalhar com o que temos, e tal como tu disseste, se calhar pontualmente a ideia será diferente, sabendo que, tal como te disse, temos que saber matar nos momentos certos e não sofrer ou não tentar encaixar e não tentar destabilizar. Passa mais por aí. Pronto, mas epá, eu sou um gajo que gosta muito de uma equipa móvel, de muito de um 4-0. Não é aqui, não é que não gosto do 3-1, mas
nestes últimos anos tenho tentado reformular ali um bocadinho o 4-0 e tentar jogar de maneira diferente, mesmo quando tinha o Nuno Mártires, fazer ali uma mistura de uma coisa com a outra, e mesmo com o Pedro Encarnação, com o Parreira já era mais difícil, e com o Rodolfo, que foram os últimos dois a chegar, mas pronto, é tentar variar um pouco dentro do sistema, ter a mesma ideia, mas variar um pouco o Pronto, sistema. e dou assim por terminado. Aqui também dei um bocadinho da realidade do nosso futsal algarvio, que há muita malta que não é de Algarve e também está a ver a minha stream. Portanto, é Claro, um ainda bem. bocadinho da nossa realidade algarvia que eu noutro stream comparei com os madeirenses e com os açorianos, se calhar um bocadinho extremos, mas temos quase a mesma visibilidade do que eles, Exato. diria eu. Mas pronto, olha, Mister, obrigado por ter Não, aparecido. obrigado a ti, pronto, aqui ao site analista e que continues e espero que vou sempre dando uma vista de olhos e que tenhas muito sucesso, que é o que eu espero, e que cada vez mais o Algarve possa crescer mais. Não é que as outras regiões também não mereçam, mas que nós consigamos chegar perto das grandes superfícies, neste caso, que é Porto, Lisboa, Braga, acho eu, a seguir Leiria, se calhar, ali Coimbra, e a gente consiga dar esses passinhos importantes que acho que é essencial. Pronto, mais uma vez, obrigado. E que os Obrigado. sonâmbulos na próxima época mantenham-se na terceira divisão seria muito bom sinal. Isso era ouro sobre azul. Exatamente. Obrigado, Obrigado. Mister. Até Obrigado, à obrigado. próxima. Até à Até à próxima. próxima. E pronto, malta, demos assim. Oi. Demos assim. Isto às vezes buga. Ora, aqui estamos. Damos assim por encerrado a nossa entrevista aqui com o Mister Caixinha. Portanto, espero que a malta tenha gostado. Vamos aí. Obrigado a todos por terem estado presentes. Obrigado ao Master Killer por ter dado o follow. Um grande abraço para ti. Espero que esteja tudo bem. Agora, em princípio, amanhã não irei fazer live, pois eu, por questões de trabalho vou estar mais tempo a trabalhar e vou chegar mais tarde a casa, portanto amanhã não vou fazer live. Sexta-feira, pois ainda é uma questão de vermos. Vai sair algumas publicações para vocês estarem atentos aí no Insta. Portanto, esta entrevista também vai estar disponível no YouTube, como tem estado as outras todas. Portanto, é uma questão de irem lá também dar uma vista de olhos. Continuem a dar o follow, a partilhar. No YouTube deem o vosso likezão, subscrevam o canal, que também é importante. E no Insta é continuarem a seguir, malta. Tá? Da minha parte, um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. E vamos então terminar da melhor maneira. Até sexta ou até para a semana. Grande abraço. We got history, yeah. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're in too deep, you and I, we got history, Verdade. Íamos onde? Sei lá. Ia, Era falta-me- para gala. Não pode ser para gala, Não, porque não é gala para são gala. 2 horas. Analista futsal, pá, obrigado pelo rate.